Olá pessoal, vamos para a aula 160, Teorema, Trabalho e Energia. Então é o teorema, trabalho e energia. Importantíssimo. É nessa aula que nós vamos ver a íntima ligação entre trabalho e energia. Eu quero que vocês imaginem o seguinte, tem um corpo já em movimento, um corpo de massa M, poderia estar em repouso? Poderia. Já em movimento. Por exemplo, imagine um carrinho de brinquedo passando aqui na minha frente. Tá imaginando? Esse carrinho de brinquedo ele já está em movimento. Por que ele está em movimento? Não me interessa. Sei lá, é um carrinho que alguém empurrou, fizeram uma fricção e soltaram o carrinho, não sei. Ele já está em movimento. Ao passar bem na minha frente, eu, Fabrício, resolvo empurrar o carrinho no sentido do movimento dele. Tá? Então notem que eu tomei a decisão de empurrá-lo no mesmo sentido do movimento. Então ele estava já em movimento e eu apliquei uma força resultante. E eu apliquei essa força resultante em um certo deslocamento que o carrinho sofreu. Deslocamento D. Tá? Lembrem que o deslocamento é um ΔS. Lembra disso? Um ΔS. Agora, esse carrinho, tu já sabe. O que força resultante causa? Nós já aprendemos isso aí na dinâmica forças. Força resultante causa uma aceleração. O que uma aceleração no sentido do movimento faz? Vocês sabem, mesmo sem ter estudado física, tu sabe que o que vai acontecer com a velocidade do carrinho se ele estava indo para a direita e eu empurro ele para a direita? A velocidade vai aumentar. Tá? Mesmo sem estudar física, tu sabe que o carrinho ficará mais rápido. Ele aumentará a velocidade de V0, V na velocidade inicial, para V. Ele aumentará a sua velocidade. Correto? Bom, o que nós vamos fazer? Nós vamos calcular o trabalho da força resultante. Eu vou imaginar que essa força resultante é uma força resultante constante. Porque daí o que eu posso fazer? Como é que se calculava o trabalho de uma força constante? Força resultante vezes deslocamento vezes cosseno de θ. Quanto é que é o ângulo entre a força resultante e o deslocamento? Zero. Notem que 0 graus. Deslocamento para a direita, FR para a direita. Bom, cosseno de 0 nós sabemos que vale mais 1. Agora, eu quero que tu lembres também que força resultante, vou botar aqui, como é que se calcula a força resultante mesmo? Em módulo? Massa vezes aceleração. Não é isso? Segundo a lei de Newton? Então vamos colocar aqui. Trabalho da força resultante é força resultante, massa vezes aceleração. Nota a importância do teorema que o trabalho tem que ser da força resultante. Porque se não for força resultante, eu não posso trocar por m vezes a. Muito importante a premissa inicial que o trabalho que nós estamos calculando é da força resultante. Tranquilo? Vezes o deslocamento, cosseno de 0 é mais 1. Vocês lembram da equação de Torricelli? V ao quadrado igual a V0 ao quadrado mais 2 vezes a aceleração vezes o quê? Vezes o deslocamento, que eu botava ΔS, mas eu posso chamar de D também, deslocamento. Tu tá vendo aqui, ó, que nessa dedução, em que eu troquei massa vezes aceleração, tá? Vamos até colocar aqui o passo, ó. Troquei massa vezes aceleração, ó. Eu troquei por FR. Agora, tu está vendo aqui A vezes D? Tá vendo? E olha lá na equação de Torricelli, aceleração vezes deslocamento, tá vendo? Então, olha o que nós vamos fazer. Vamos isolar A vezes D na equação de Torricelli. Como é que eu faço isso? Pego esse V0 ao quadrado que está somando e ele vai subtrair. Então vai ficar V ao quadrado, que já estava,
menos V0 ao quadrado igual a 2 vezes A vezes D. Tranquilo? Mas eu não quero 2 vezes A vezes D. Eu quero só A vezes D. Então vamos mais um passo na equação de Torricelli. O 2 que está multiplicando passa dividindo. Então vai ficar V ao quadrado menos V0 ao quadrado. Tudo isso sobre 2 é igual a A vezes D. Então está aqui, continua a mesma equação de Torricelli. Só está isolado A vezes D. Aqui estava isolado V ao quadrado. Mas por que que vai me servir? Porque agora, observem. Ao invés de A vezes D, eu vou botar o quê? Todo aquele trambolho. Aquele baita termo V ao quadrado menos V0 ao quadrado sobre 2. Tá lá. Troco A vezes D por aquele termo. Agora, nós que conhecemos a propriedade matemática distributiva, esse M ele está multiplicando o V ao quadrado e o M também multiplica o V0 ao quadrado, menos V0 ao quadrado. Então, o trabalho da FR será M vezes V ao quadrado menos M vezes V0 ao quadrado, tudo isso sobre 2. Bom, o 2 também, ele divide esse termo e esse termo. Então eu vou passar aqui para cima e vou dizer para você o seguinte: o trabalho da força resultante será a massa vezes a velocidade final ao quadrado sobre 2 menos a massa vezes a velocidade inicial ao quadrado sobre 2. Bom, chegamos aqui. Nesse momento da dedução, nós vamos fazer uma análise dimensional. O que é análise dimensional? É analisar a unidade. Qual é a unidade de trabalho? Tu já aprendeu? Qual é a unidade de trabalho? Joule. Joule. Bom, eu tenho um termo, mv ao quadrado sobre 2, menos um termo que é bem parecido, a única diferença é que é a velocidade inicial, mv0 ao quadrado sobre 2. Bom, para que isso aqui dê Joule, todo esse termo aqui, ó, mv0 ao quadrado sobre 2, tem que ser Joule. Tem que ser Joule. Porque daí Joule menos Joule sobra Joule. Agora, o que é Joule na física? Joule só pode ser duas coisas. Ou será trabalho, tá aqui, trabalho, ou será energia. Lembrem que trabalho é gasto de energia. Nós vamos enxergar muito bem isso depois dessa aula. Bom, como é que eu sei a diferença entre trabalho e energia? Trabalho é do agente da força sobre o corpo. E energia é algo do corpo. Vou te dar um exemplo. Eu não te falei que tinha um carrinho passando e eu, Fabrício, cheguei e empurrei o carrinho? Pois bem, o trabalho é de quem? O trabalho é do corpo ou é do Fabrício? O trabalho é do Fabrício. O trabalho é de quem fez força sobre o corpo. Ou seja, do agente da força. Então o trabalho é meu, do agente das forças. Agora, a energia é de quem? A energia, massa. Massa é de quem? A massa é a minha massa? Não. A massa é a massa do corpo que sofreu a força. A velocidade inicial e final é do corpo que sofreu a força. Então, ó, quem é que fez a força? O agente. No caso, o exemplo que eu dei fui eu. Então, o trabalho é do agente da força. Certo? Agora, então, olhem a diferença. Tudo que for do corpo que sofreu a força, tudo que for do corpo, é energia. Tudo quem fizer força sobre o corpo é trabalho. Essa é a diferença. Então a diferença entre trabalho e energia é mais ou menos de quem faz e quem sofre? Isso. Quem faz a força realiza trabalho. Esse é o termo. Realiza trabalho. Se coloca muito assim nas questões. E quem sofreu a força, o corpo, ele vai ou ganhar energia ou ser retirada energia. Sempre eu tenho um corpo, esse corpo ele poderá ganhar energia do meio externo ou perder energia para o meio externo. Então o meio externo está interagindo com o corpo, ou dá energia para o corpo ou tira energia do corpo. Como é que é essa maneira de dar energia ou tirar energia? Trabalho. O meio externo interage com o corpo,
realizando trabalho. Então o meio externo, ele pode dar energia para o corpo ou tirar energia do corpo. Então, para o corpo é energia. Para o meio externo interagindo com o corpo se chama trabalho. Essa é a diferença. Tá? Bom, então esse termo, como esse termo mv ao quadrado sobre 2, mv ao quadrado sobre 2, é algo que o corpo tem, então vamos batizar esse termo. Tem que ser energia, não pode ser trabalho, tem que ser energia. Então esse termo, E, será energia. mv ao quadrado sobre 2. Ah, mas vamos dar um nome para essa energia? O que tem aqui? Tem massa, algo do corpo, tá? Então já me definiu que é energia. Mas é uma energia ligada à velocidade. Velocidade, energia ligada ao movimento, ao que mesmo? A cinética do movimento. Kinetic. Kinetic é igual a movimento. A tradução de kinetic é movimento. Vamos batizar. Vamos batizar então de energia cinética. É algo que o corpo tem, energia, ligada ao movimento. Energia de movimento, energia cinética. Então tá aqui, EC, energia de movimento. Importantíssima essa energia. A energia cinética, pessoal, a energia cinética, vamos conferir se mv ao quadrado sobre 2 realmente joule? Porque eu estou dizendo que é, mas será que é? Joule, ó, 1 joule é unidade de massa, quilograma. Unidade de massa é o quilograma, tá? Qual a unidade de velocidade no sistema internacional? Metro por segundo. Metro por segundo ao quadrado vai ficar o quê? Metro ao quadrado por segundo ao quadrado. Se tu fores lá na aula de trabalho, eu te disse, a análise dimensional Joule em unidades fundamentais é quilograma metro quadrado por segundo ao quadrado. Fechou então? Fechou. Tá certo sim. Isso aqui tem unidades de Joule. Ou é trabalho ou energia, mas como é algo que o corpo tem, energia. Então, olha só, batizamos o mv ao quadrado sobre 2 de energia. Portanto, o trabalho da força resultante, vamos continuar o teorema agora, é o quê? mv final ao quadrado sobre 2. Então, energia cinética final menos. mv0, velocidade inicial ao quadrado sobre 2. Energia cinética inicial. Na física, final menos inicial, nós chamamos de quê? De delta, de variação. Então, o trabalho da força resultante é a variação da energia cinética. Vou deixar bem claro uma coisa. O trabalho da FR é o trabalho dos agentes externos ao corpo. Agentes externos ao corpo. Pode ser uma força, pode ser mais de uma força, mas nota, é o trabalho da força resultante dos agentes externos. Tá? E outra coisa, relembrando, o trabalho desde o início é da força resultante. Eu já vi um monte de gente dizendo assim, trabalho igual a variação da energia cinética. Tá errado. Ah, não é trabalho que é igual a variação da energia cinética? Não. É o trabalho da força resultante. Não vá me fazer isso aqui se não for a força resultante. Ok? Agora, a variação da energia cinética. Quem é que varia a energia cinética? O corpo é que varia a energia cinética. Tá? Isso aqui tem uma profundidade que eu quero que tu entenda. Olha só, isso aqui no fundo, tem muito a ver com o princípio de conservação de energia do universo. Ai, que coisa linda, Fabrício. Como assim? Já ouviu falar que na natureza nada se cria, nada se perde, tudo se transforma? Né? A lei de Lavoisier. Para energia isso é muito mais geral. Energia jamais será destruída e jamais será criada. A energia total do universo, nesse momento, é constante. Eu só posso transformar um tipo de energia em outra. Eu, ser humano, Fabrício, tenho energia armazenada no meu corpo, porque eu me alimento. Essa energia é bioquímica, então eu tenho energia. Eu tenho capacidade de realizar trabalho, ou seja, eu posso gastar a minha energia. A gente come para gastar. Então eu tenho essa capacidade de gastar energia.
tem um carrinho se movimentando. Ele já tem energia. Digamos que o carrinho tenha, vamos inventar, tá? Tenha 10 joules. Tenha 10 joules. Eu, Fabrício, aqui, vou empurrar o carrinho. Eu não estou gastando, estou empurrando o carrinho. Quando eu empurro, digamos que eu gaste da minha energia bioquímica 20 joules. O carrinho tinha 10. Se eu gastei 20, adivinha o que aconteceu? Se eu gasto 20, adivinha? O carrinho vai ganhar 20. Se ele tinha 10, ele passará a ter 30. Então, tudo que mudar na energia do corpo, ó, o carrinho tinha 10 e passa para 30. Ele tinha 10 e passa para 30. Então variou 20. De onde é que veio esses 20? De onde é que veio o aumento de energia cinética do corpo? De agentes externos. Ou seja, o meio externo ao corpo interagiu dando energia para o corpo. Portanto, o meio externo perde, no caso fui eu gastei da minha e o corpo ganhou energia. Tu entendeu? Então sempre vai ser assim. Sempre relacionado à energia que o corpo terá, e nós vamos ver no próximo capítulo que haverá outros tipos de energia mecânica, sempre haverá um trabalho envolvido, porque trabalho é o meio externo dando energia ou tirando energia do corpo, tá? Só para terminar a aula aqui, ó, pessoal, vamos se ligar, ó. Eu falei ali já no cantinho, mas ó, quilograma unidade de massa, metros por segundo unidade de velocidade, para se ter aqui a unidade de energia em joule. Tá? Importantíssimo então esse teorema. Trabalho da força resultante igual a variação de energia cinética, da força resultante. Lembra que o trabalho da força resultante também é a soma dos trabalhos? Lembra? De todas as forças. Digamos eu tinha 5 forças atuantes. Se eu somasse os 5 trabalhos dava da força resultante? Só para deixar claro, não é o trabalho que é a variação da energia cinética. É o trabalho da força resultante. Então, quando tu faz a variação da energia cinética, eu poderia dizer, então, que a variação da energia cinética é a soma de todos os trabalhos de todas as forças atuantes? Sim. Então, quem calcula a variação de energia cinética, vamos estender um pouquinho isso aqui, está calculando, não é o trabalho de uma das forças, é a soma dos trabalhos de todas as atuantes, me dá o trabalho da resultante, que é a variação de energia cinética. Tá certo? Então é isso aí, essa aula aí, 160. A aula está encerrada. Então até a próxima aula. Aquele abraço.